Pronto, agora o nosso terceiro videozinho, o último, tá? O anterior eu falei que era o último, né? Falei, ah, não, agora é o último vídeo. Mas aí eu falo e aí nem deu pra concluir no segundo videozinho, tá bom? Então, olha só. Agora, para terminar seu plano de estudo, o que você vai fazer? Você tem aí 80 horas para estudar os 3 conteúdos, que é português, né, gramática e para você estudar a legislação e para você estudar a parte específica. Então, eu vou te dar um exemplo. Olha só. Na língua portuguesa, eu especifiquei aí, né, quando você pega o edital, tem assim, tópico 1, 2, 3, taranã. Então, eu especifiquei aqui, são 21 tópicos, tá? Então, assim, numa conta muito rápida, você poderia fazer assim, 80, que é o número de horas que você tem, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, 80, dividido pelo quantitativo de assunto que você tem que estudar, que aqui no caso aqui é 21, tá? Então, divide aqui por 21. Então, você vai ter aí mais ou menos 3,8, né? Então, vou colocar 4, arredondar. Você teria mais ou menos 4 horas para estudar, se você fosse estudar cada conteúdo desse aqui, tá? Pegando 80, que são as 80 horas que você tem disponível, dividindo pelo quantitativo de assuntos, que aqui no caso são 21. Então, você teria aí mais ou menos 4 horas para cada assunto desse, para você estudar, certo? Só que olha só, existem assuntos aqui que são assuntos mais complexos e tem assuntos que são mais fáceis, mais tranquilos, tá? Então, você pode, para ficar mais fácil, você tá começando, você coloca 4 em todos, tá? Então, são 21 tópicos, você coloca 4 em todos. Só que, quando você somar, não pode dar mais de 80, porque você só tem 80, tá? A Andréa deu. Então, você vai substituindo, tá? Aquele que tinha 4, você tira, coloca só 2, tá? Ah, não, Andréa, mas tem um aqui que eu gostaria de trabalhar com 12 horas, porque é extenso o conteúdo, que é o que eu tenho maior dificuldade. Tudo bem, você vai trabalhar com 12, então você vai ter que puxar 10 horas dos outros, né? Porque os outros também eles não vão poder ficar sem nada. Então, você pode puxar 1 hora de cada um, você pode puxar 2 horas de cada um. Por isso que isso daí é a sua adaptação, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, assim, no meu entendimento, na hora que eu estudo, existem coisas que eu acho mais fácil e tem coisas que eu acho mais difícil estudar. Então, exemplo, interpretação de texto, eu coloquei 12 horas, né? Porque interpretação de texto demora um pouco mais, você tem que trabalhar com texto, tem que trabalhar com exercício correlacionado àquele texto, tá? Então, eu coloquei 12 horas. Só que para interpretação de texto ter 12 horas, eu tive que tirar de outros conteúdos, né? Então, eu achei, sei lá, crase eu acho mais fácil, eu deixei só 2 horas para crase. Mas se você achar mais difícil, você vai fazendo suas adaptações, tá bom? Mas isso daqui é você que tem que ir fazendo. Aí, ao lado do nome, tem assim, interpretação de texto. Aí eu coloco entre parênteses 12. Significa que eu tenho 12 horas para estudar. André, então como é que eu faço? Na hora que você for estudar, tem aquele quantitativo de 4 horas ou as 2 horas semanais, né? As 2 horas diárias. Você tanto pode jogar 4 horas e aí você vai ficar devendo o resto, ou você pode colocar naquele seu estudo de 2 horas. Eu só vou dar uma dica. Exemplo. A legislação, né, que é algo não tão direcionado à área da saúde, a parte aí também de gramática, português, dê preferência de você estudar naqueles dias que você tem esse quantitativo maior, que são as 4 horas. Então, se você vai estudar, exemplo, interpretação de texto, coloca lá em 4 horas. Se você vai estudar uma legislação, coloca em 4 horas. Não coloca à noite, naquele horário que você tem para estudar 2 horas. Por quê? Porque esse é um conteúdo que merece, né, que você esteja com bastante atenção, concentrada, descansada, para você absorver mais fácil. Dê preferência para você trabalhar à noite, aquelas 2 horinhas que você tem, com uma matéria mais fácil. Então, o que seria mais fácil? Aqui você já tem conhecimento, né, que é da sua área, então é a parte específica, tá? Então, essa é a minha dica. À noite que você já está mais cansado, estude um conteúdo mais fácil que você já tem, né, essa maior adaptação até na linguagem, do que você pegar um conteúdo que você nunca viu para estudar, tá? Porque fica muito complicado depois de um dia de trabalho você absorver e ter que se concentrar de forma adequada, tá bom? Então, Então, aqui no caso, eu coloquei assim 12 horas. Só que, na hora que você observar lá naquele plano de estudo que tem um quadradozinho, eu coloco interpretação de texto. Eu coloquei lá 4 horas de interpretação de texto.
Só que eu tenho 12 horas, então eu ainda vou ficar com hora faltando, né? Porque eu só utilizei 4. Então eu coloquei aqui de vermelho 8 horas. Essa 8 horas que tem de vermelho significa que você já utilizou 4 horas e ficaram sobrando 8 horas. Por que você tem que colocar isso? Para você não se perder. Porque você vai preenchendo toda semana, né? Você vai colocando as disciplinas que você quer trabalhar durante a semana. Então, se você não colocar esse quantitativo de horas que você ainda tem em AV, você vai achar que você já estudou tudo e que, na verdade, você não estudou, tá? Então, o que você não estudou, você deixa sempre em vermelho para você saber que são as horas que ainda você tem para estudar. Lembrando que você vai ter 4 horas ou 2 horas, tá? Ah, Andréia, mas aqui tem uma matéria. Exemplo, eu coloquei aqui para 2 horas... vícios de linguagem, então você tem 2 horas para trabalhar. Ah, mas ela tem o quadro, então trabalha vício de linguagem em 2 e aí pega outro conteúdo e estuda mais 2, tá bom? Isso daí você que faz as adaptações necessárias, tá bom? Então eu só queria mostrar como que você faz esse cálculo. Aí a mesma coisa, ó, você pega aí atualidade nós já definimos 36 horas, tá? Então, se você pegar essas 36 horas e dividir aqui pelo quantitativo, que são 6, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Na atualidade, nós já temos esse valor fechado, que são 36 horas. Então, se você pegar aí, ó, 36, dividir pelo número de especificações, que são 6 aqui, 6, você vai ter aí que trabalhar, vai dar o quê? Acho que dá mais ou menos uma base de 6 horas aqui para serem trabalhadas, né? Então, eu coloquei 6 para tudo, ó, 6, 6, tá? Então, você vai ter aí mais ou menos 6 horas para trabalhar, né? Porque você só tem 6 tópicos, tá? Então, é um quantitativo maior de horas, tá bom? E na legislação a mesma coisa, você tem 80 horas, né, para trabalhar. São 11 tópicos, você divide, né, 80 por 11, tá? Lembrando que na legislação nós temos algumas leis que são mais extensas, tá? Então, exemplo, aqui eu coloquei para a resolução 153, que ela é extensa, eu coloquei 10 horas. Já para a resolução número 24, eu coloquei 4 horas, né, porque ela é pequenininha, tá bom? A 8.112 também, a 8.112 eu coloquei, cadê? Coloquei 20 horas, tá? E a lei orgânica eu coloquei 10 horas. Por quê? Porque a lei orgânica não é toda, né? Ele especifica aqui o título 2, tá? O título 1, tá bom? Então, ela tá mais resumida, tá? Agora, 8.142 é completa, tá bom? Então, assim, se em uma eu coloquei 20, se em outra eu coloquei 10, então nas demais você vai colocar 2, 4, 6, a quantidade que tiver sobrando até chegar a 80, tá bom? E conhecimentos específicos, a mesma coisa. Na verdade, eu só direcionei aqui conhecimentos específicos para enfermagem, porque, igual eu falei, é o que eu sei, tá? Mas como eu tô falando aí para os outros nível superior, as outras categorias, você que vai ter que pegar seu edital, trabalhar com sua parte específica e ver aquilo que você acha mais fácil ou mais difícil. Lembrando que você só tem 80 horas, então pega 80 e divide aí pelo número de itens, tá? Aqui no caso da enfermagem são 21 itens também, tá? Então também daria essa média de 4 horas para cada item a ser estudado. Mas como existem itens mais complexos, exemplo, a parte de epidemiologia ela é bem complexa, então eu coloquei 12 horas, tá? Já a parte aqui de fundamentos de enfermagem eu coloquei 2 horas, tá bom? Então isso vai conforme a sua necessidade, o que você acha mais difícil, o que você acha mais fácil, tá bem? Então olha só, eu vou falando assim, você não tá visualizando, mas eu falei que você vai receber esse material e aí quando você estiver vendo o videozinho, vai seguindo com esse material que você vai saber do que eu tô falando, tá? Então, olha só, você vai receber 2 materiais. Um material, que é o plano de estudo, que é o quadrinho parecido com o quadrinho que eu já tinha disponibilizado, mas ele é um pouquinho diferente, porque agora já está direcionando as matérias a serem trabalhadas, tá? E como que faz a divisão desse tempo aí, que acho que você ficou meio tonto, né? Com tanto número que eu falei, mas no quadrinho você vai ver. E você vai receber o outro, que é para você saber como dividir o conteúdo programático. Então, você pega a carga horária, divide pelos tópicos e vai direcionando sua hora, tá bom? Ah, André, eu fiquei com dúvida, eu não entendi 12 horas, aí porque que são 12 horas, 4 horas. Pode me perguntar lá que eu respondo, tá? Eu só não respondo lá quando o aluno fala assim, ah, professora, faz aí pra mim, porque eu não tenho tempo para fazer isso não. E você tem muito tempo, então você faz. Aí eu não vou responder, tá bom? Aluno fala desse jeito, fala, ah, professor, não tem tempo pra fazer essas coisas não, tá? Já faz aí, já dá meu plano de estudo aí, porque você já sabe minha rotina, tá bom?
E aí eu vou estudar, mas só se você quiser muito, tá? Se você não estiver fazendo também questão, eu também não tô fazendo não, tá bom? Então não respondo, tá? Agora se me perguntar porque não entendeu mesmo, porque que eu coloquei 12, 8 aqui, aí eu dou um direcionamento, certinho? Olha só, deixa eu terminar. Eu quero agradecer, tá? Cada um de vocês que me acompanhou aí, que ainda vai visualizar meus vídeos da parte do Hemocentro, tá bom? Muito obrigado pelas curtidas, muito obrigado por aquelas pessoas que começaram a me acompanhar aí no canal do YouTube, tá? Fiquei super feliz. Eu vou estar disponibilizando outros materiais, tá bom? A gente vai direcionando. Agora nós temos em âmbito nacional o concurso da EBSER. Muita gente está me perguntando, professora, você tem aí aulas direcionadas à EBSER? Sim, tá? Eu tenho pelo tempo de concursos, tá? Que é onde eu trabalho. As minhas aulas do online, www.tempodeconcursos.com.br. Você encontra as minhas aulas online lá. Elas já estão atualizadas, porque em 2015, né, nós tivemos uma alteração da 8080. Tem que até gravar sobre essa alteração, tá? Que é o artigo 23 e o artigo 53A da 8080. Vou gravar e coloco para vocês também, tá? Tem uma crítica que eu faço na minha gravação das minhas aulas do online, eu já fiz, tá? Que isso foi um retrocesso, assim, que nós tivemos aí na área da saúde, mas depois eu explico mais, tá bom? Então tem as minhas aulas pelo online, tá? Nós também estamos com um curso aí de pós-graduação online, tá? O curso de pós-graduação com ênfase em concurso público. Então você que está estudando para concurso público tem que fazer esse curso de pós-graduação também, porque você já estuda para concurso público e sai com uma especialização, que é pela WPOS, né? Eu tô coordenando esse curso, tá bom? Então também é só entrar na minha fanpage, me mandar mensagem, que tem tudo lá, ou então entrar mesmo no site da WPOS, né? www.pos.com.br, tá? Você encontra lá esse curso, que é o preparatório específico para a área da enfermagem, né? E no caso, o enfermeiro. E você me encontra aí também pelos canais, seja o YouTube, seja o Face, né? Pela rede social, fanpage. E no mês que vem com a novidade para vocês, tá bom? Então, beijo, obrigado pela série Hemocentro. Até a próxima.